Amém, pastor. Muito bem. Veja a pergunta de Samuel. Nesse segundo vídeo, o primeiro, Deus teria confirmado o teu reino para sempre sobre Israel. Agora, veja a pergunta do profeta. Que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois e vacas que eu estou escutando? Que é isso? Os meus ouvidos estão me enganando? Porque eu estou ouvindo balido de ovelhas e mugido de vaca. Que é isso, Saul? Qual que era a ordem? De Deus para o rei. Passaram o fio da espada toda. Aquela gente não deixar nada. Nem animal, nem nada. Deus não queria saber de nada deles. Né? Nós estamos falando de Amaleque. Isso é a força da carne. Isso é uma força que você não pode mensurar isso. Isso é um neto de Esaú. Que barulho é esse? Eu estou sendo traído pelos meus ouvidos? Não. Ó profeta de Deus. Não. Será que Deus tem tanto prazer em holocausto, em sacrifício, em que se obedeça a palavra de Deus? O importante é você obedecer a palavra de Deus. Tentar, pelo menos, obedecer a santa palavra de Deus, os santos mandamentos. Por quê? Porque o mandamento é santo, é justo, é bom. Lá vem as desculpas esfarrapadas novamente. Eu fiz isso porque, imagina que coisa bacana que eu fiz, imagina como que eu sou inteligente. Porque na verdade nós fomos lá como, né, o Senhor tinha mandado mas nós fomos ao despojo. Mas nós só trouxemos o que era, sabe, a nata. Pode até oferecer nos altares de Deus, vacas, ovelhas, trouxe para isso, né? Para não precisar da gente nem usar do nosso, usar do dele. Não. Que coisa lógica, que coisa coerente, não é isso? Pareceu tudo ok. Não, dessa vez o Espírito Santo vai deixar passar. Não, não. Deus não tem o culpado, o equivocado, o precipitado por inocente. A espada de Deus vai descer novamente. O machado já está posto à raiz. Todas as desculpas e tal. Porém, Samuel disse, eu estou agora em 1 Samuel 15, nós estávamos no capítulo 13, né, pastora? Agora nós estamos no capítulo 15 de 1 Samuel, falando sobre Saul. Essas duas ministrações, esta segunda, tem tanto prazer assim o Senhor em cabrito no altar, boi no altar,
em que se obedeça a sua palavra. Esquece esse negócio de boi no altar, cabrito no altar, esquece isso. E tenta obedecer a palavra de Deus, porque na obediência, aí você vai derrubar todos os gigantes Só tem uma maneira que de aparecer derrubar, pela sua pastor. frente. Na obediência à palavra. A obediência. Não tem outro jeito. Como é que o Senhor Jesus E você Cristo venceu galgou o alturas? inimigo. Como que Jesus Cristo galgou as maiores alturas espirituais? Porque foi obediente até A morte. morte. E morte de cruz. E morte vergonhosa de cruz. Está explicado. Despojou, vem despojado, sabe? Chegou a nível de homens. O nível de homens, ele é um nível imundo. Muito baixo. Ele chegou a esse nível, a esse patamar. Contado com os transgressores. Mas Cristo era diferenciado. Glória a Deus. Ele é diferenciado. Como uma... Sabe aquele rebentozinho verde que rebentou a terra, apontando para cima, falando: o milagre vem de Deus. O milagre vem do céu. Como uma plantinha verde numa terra seca. Porque quando ele nasceu em Israel, a coisa estava ruim por ali. Terra seca. Cheia de fendas, de rachaduras. Os altares desmoronados. A casa de Deus parecia mais um covil, ele disse, né? Um covil de ladrões e de salteadores. A própria casa de Deus. Porque o sacerdote carimbava aquele animal que já tinha passado por aquele período de observação. O sacerdote metia o carimbo ali. Se o cabrito valia 150, com o carimbo do sacerdote valia 350. O camarada pegava e começou a fazer comércio, enfiar essa grana no bolso. Já está carimbado mesmo pelo sacerdote, vale mais. 150 eu paguei nele, eu vou enfiar 200 no bolso. Oferir lucro. Desde quando o serviço de Deus é feito nesse espírito? De oferir lucros na casa de Deus. Você conhece a história? Você lembra o que Samuel fez com Agag? O chefe ali, o rei dos Amalequitas. O homem pensou que ia se dar bem, né? O Agag pensou que se dá bem. Ele pensou assim: já passou aquele furor. Já passou aquele momento de, sabe, de juízo. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. A carne, ela tem uma força enorme. A carne, ela tem a capacidade de enfermar a palavra de Deus. Romanos 8:3. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, pensando Agag: na verdade, já passou o furor. Já passou a parte mais complicada. A amargura de morte já passou. Eu estou numa outra agora. Vou me dar bem. A minha vida será preservada.
Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag. Rasgou, despedaçou com as mãos. Perante o Senhor, em Gilgal. Era onde o povo começou a ir embora no primeiro vídeo, em Gilgal. Foi onde foi feita a circuncisão. Sabe, aqueles mais novos que entraram na terra, quando chegaram a Gilgal, o primeiro lugar de descanso, Gilgal. Foi feita a circuncisão. Josué pegou, tomou facas de pedra e circuncidou a todo homem. Ali em Gilgal. Ficaram ali preparados e acampados até passar aquele momento de dor, de cicatrização. E diante de Saul, né? Viu o que você fez, Saul? Aliás, ele só estava fazendo coisa errada, né? Na primeira mensagem foi oferecer. Só eu, só no altar, né? Agora, Deus falou para ele fazer uma coisa, ele foi lá e fez totalmente diferente, do jeito dele. O meu irmão se encontra em Gilgal, porque todos nós fomos circuncidados. Cristo foi circuncidado, o apóstolo Paulo foi circuncidado, eu fui circuncidado, minha esposa foi circuncidada, porque a circuncisão agora é no coração. Mas você circuncida a mulher, a senhora, a moça grata, a menina, você circuncida a todos, porque é no coração. Ele tomou Agag e despedaçou aquele rei dos amalequitas diante de Deus. O que o profeta faz diante de Deus. O que eu estou fazendo aqui nessa tarde de segunda-feira, em novembro, dia 21, né? De novembro de 2022, é diante de Deus. É diante de Deus que nós trabalhamos, que nós operamos os altares. É diante de Deus, nós semeamos a palavra, diante de Deus. Quando ele deu as desculpas ali, porque ele tinha trazido aqueles animais, inclusive o rei dos amalequitas, Samuel disse, porém, Samuel, homem, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Me diga, o Senhor tem tanto prazer nisso para você, tá focado nisso, trazer cabrito para o altar, boi para o altar? Tem tanto prazer o Senhor nisso? Em que se obedeça às santas escrituras? Essa que nós temos aqui nas nossas mãos. Ó rei Saul, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Aleluia. Glória a Deus. Seja obediente a Deus e aos pastores. Orem por mim, pela minha vida. Eu preciso da vossa oração. Orem por mim. Porque diz o Espírito Santo que nós cuidamos das suas almas, das vossas almas, como se nós fôssemos dar conta delas perante Deus. Orem por nós, igreja brasileira. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar.
Vai atender melhor do que a gordura de muitos carneiros. O que diz a palavra de Deus? É melhor o jovem, sábio, pobre, do que o rei velho e insensato, que não se deixa admoestar. Ele não permite ser admoestado pelo Senhor. O rei velho insensato. Nesse caso é melhor um jovem, sem experiência, um neófito, mais pobre, mas ele é sábio. Com relação, pastor, a esses homens tolos e mulheres tolas, diz assim que você... Eu sou da roça, não é? Ali nas fazendas em Gurinhatã, aqui em Gurinhatã, nas nossas fazendas, a gente tinha o pilão. Aquele tronco de árvore que a gente faz o buraco nele, né? Coloca ele lá com a boca para cima, enche de arroz, e você pega a mão de pilão e vai socar o arroz. A gente fez muito isso na fazenda. E o arroz fica... Pois é só ir na peneira, né? A vovó, mamãe levava aqui para a peneira e tira a palha. Você tá com arroz, podia cozinhar. A gente tirava a casca do arroz assim. O Espírito Santo diz: pega o tolo, coloca ele lá no pilão do pastor Silas José, desce a mão de pilão nele, tritura ele. Mesmo assim não adianta nada. Mesmo assim não se apartará dele a sua tolice. É isso que diz o Espírito Santo. Isso é um rei velho insensato. Porque o pecado, a rebelião, é como o pecado de feitiçaria. Preste atenção nisso, povo brasileiro, igreja, cheiro de Cristo. Tem que ter cuidado, porque de repente a pessoa está arriando de esparto da encruzilhada, não está nem sabendo. Não estou nem sabendo disso, pastor, que eu estava arriando de esparto na encruzilhada. Depois da tua ministração, que o Espírito Santo te orientou, o senhor falou isso para mim, eu fui impactado, levei um baque. A rebelião, se rebelar contra Deus, se rebelar contra governos que estão aí em eminência, se rebelar contra pastores, isso é como você estar arriando de esparto na encruzilhada. O pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Se eu e você, Rejeitar a palavra de Deus. se nós rejeitarmos isso aqui, as santas escrituras que estão na minha mão, Deus me rejeita, a mim, pastor, e a você, ovelha. É verdade. Não tem choro, não tem minhas palavras, não adianta caçar, sabe? Não adianta procurar um jeitinho brasileiro. Explicações, não adianta, você não vai encontrar. É assim. Deus não mudou. O apóstolo pastor, ele diz assim, Deus, ele não está submetido a mudanças, nem a sombra de variação. Deus não mente. Paulo a Tito, ô menino, ô pastor aí em Creta, né? Aquelas ilhas lá de Cáptor. Tito, ô pastor, ô jovem pastor, o Deus que não pode mentir. Deus não mente, queridos. Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou.
para que não sejas mais rei sobre Israel. Ele já escolheu o melhor do que você. Que momento tremendo, que momento para entrar para a história. No primeiro vídeo, se você tivesse tido paciência, aguardado um pouquinho mais, aguardado o profeta de Deus, aguardado o agir de Deus, a presença de Samuel, o profeta de Deus, ele é um cumpridor de tratos, ele é fiel no trato. Deus teria confirmado o teu trono para sempre em Israel. O teu reino seria confirmado. Você perdeu. O profeta deu o recado da parte de Deus e foi embora. Virou para ir embora. E virando Samuel para ir embora, Saul lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Veja só. Você não pode tocar no profeta de Deus. Outro erro, né? Só precipitação, aqui, em cima de precipitação, só você está fazendo a coisa toda errada. Equívocos, pecado. Você rasgou a roupa do homem de Deus. Imagina se uma pessoa me pegar e rasgar minha roupa. Essa pessoa incorre na maldição de Deus. Se ele diz assim que eu velo pela minha palavra para cumprir, imagina se você rasgar a roupa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Pessoas que têm um ministério reconhecido no céu. Você vai incorrer em maldição. Não maltrateis os meus profetas. Não toqueis nos meus ungidos. Salmos de Davi, não faz isso. Porque se você fizer isso, você vai ter um problema sério com o Espírito Santo de Deus. Ele é o justiceiro. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é uma coisa horrenda, isso é uma coisa... Quero nem pensar. Porque da mão do homem a gente pode orar e tirar, né? Da mão do inimigo também, mas da mão de Deus, não. Quando Samuel, o profeta, percebeu que a roupa dele estava rasgada, ele rasgou a capa de Samuel. Agora preste atenção no que disse Samuel. Então Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino. Aleluia, graças a Deus, glória a Deus. Você rasgou minha capa. Você rasgou o meu vestido, tocou nas minhas vestes. Não pode tocar, porque quando Davi tocou na veste de ungido, ele tocou, mas doeu o coração. No vestido. Deus rasgou o reino de Israel. O Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que você. Isso é palavra para deixar a pessoa de quatro. Isso é uma realidade, isso é palavra dura. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende. Porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus, veja só. Não é o nosso Deus, o Senhor teu Deus, profeta. Então Samuel se tornou atrás de Saul. Eu vou te quebrar esse galho. Mas tudo que foi feito, tudo que foi falado vai cumprir. Mas vamos lá. E Saul adorou ao Senhor. Nós vamos parar, né, pastor? Você já imaginou? Esses 2 vídeos, obrigado. Esses 2 vídeos, você já imaginou? Que coisa maravilhosa.
hoje Deus teria confirmado o teu reino para sempre em Israel, primeiro. Segundo, tem tanto prazer o Senhor assim em holocausto, em sacrifício, em que se obedeça a sua palavra. É o segundo vídeo. Pastor, eu fui impactado por essa palavra. Que coisa maravilhosa, é a palavra de Deus. Nós semeamos a palavra. O que semeia, semeia a palavra. E pastor, vale lembrar, né? Uma palavra forte, né? Muito. E nós deixarmos para os ouvintes, né? Cuidado para não rejeitar a palavra de Deus. Cuidado para não desobedecer a palavra de Deus. Olha as consequências. O estrago. Que pode vir sobre a pessoa. Muito prejuízo. Nós não estamos ameaçando ninguém. Não. É a palavra que está dizendo. É a palavra de Deus, né, que nos fala assim. Fala para mim, para o pastor Silas, fala para você nesta tarde, né? Com certeza. É sim, sim e não, não. É. O que passa disso é de procedência Do satânica, diabo. né? Diz o Senhor Jesus. Pastor, tem um telefone, né? O WhatsApp tem 034 Minas Gerais, Gurinhatã, 9650 1742. Já está no YouTube, fala comigo. Acusa de onde você está. Fala comigo. Faça seu pedido de oração. Vou orar. Vou liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Deus me tem capacitado, a minha esposa. Deus nos tem capacitado. Deixa seu dia de nascimento e o mês. Nós vamos profetizar sobre a sua vida. Vai ajudar bastante, viu? Vai clarear o seu futuro. Em nome de Jesus. Tem uma chave Pix, pastor, para participar das ofertas? Nessa santa comunhão com as escrituras sagradas? Tem. silasjosé 544 @gmail.com. E no Instagram, pastor Silas José. Você vai pagar seu voto, você vai ofertar X, aquilo que Deus colocou no teu coração, e vai devolver o dízimo, né? Nas nossas mãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, que nós temos o canal, né? Sim. O Negueb de Deus com o pastor Silas José, que já tem dezenas de mensagens, né? Com certeza. Ali naquele canal, esperando por você, né? Boa parte, né, dessas ministrações estão nesses canais, porque você imagina, com 40 anos de ministério eu teria milhares, né? Mas nós já temos dezenas, né? Vai chegar a centenas de ministrações no canal Negueb de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, né, pastora? Amém. Deus abençoe a você, ao Senhor, a senhora, a sua família, desde agora para sempre. Até uma próxima, povo de Deus, cheio de Cristo. Deus abençoe.